tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite. É uma felicidade estar aqui com vocês por mais essa segunda-feira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o estudo do livro Renovando Atitudes, capítulo 21, Amar, não Sofrer. E o que nós vamos falar hoje? Vamos falar um pouco sobre dor, sobre lei de Talião, sobre Velho Testamento e vamos falar também sobre educação pelo amor. Então eu convido a todos, quem quiser, como sempre, de costume, a fazer a oração comigo, cerrando os olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, a toda espiritualidade de luz que permite, colabora e dá toda a sustentação para esse trabalho, que possamos assim iniciar mais esse estudo com o intuito de aprender, discutir e vibrar na palavra do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Então, o que esse capítulo nos fala hoje? Fala bastante de uma relação de amor, de dor e crescimento e aprendizado. Que fora da dor não há salvação, ou fora da dor não há aprendizado. Que é algo ainda muito confuso, e a gente tem dificuldade de entender e compreender, e a gente tem tantas frases no mundo que quase nesse inconsciente coletivo, e todo mundo meio que acredita nisso ainda. E aí esse questionamento que Hamed traz. Então vamos lá, vamos iniciar para a gente refletir um pouco sobre isso. Hamed nos diz: temos acumulado inúmeras experiências nas névoas dos séculos, em instâncias onde nossas almas estagiaram e aprendido invariavelmente que só repararíamos nossos desacertos e equívocos perante a vida através do binômio dor-castigo. E eu separei essa questão do dor-castigo aqui, e quando eu li isso, eu lembrei na hora uma frase de um cantor norte-americano que já morreu há muito tempo, um rapper, Tupac Shakur, que dizia muito essa frase nas músicas dele. Eu acho que ele tinha até uma tatuagem no braço, se não me engano, que é No Pain, No Gain, que quer dizer sem dor não há vitória, que a vitória só é alcançada através da dor. E aí a gente pergunta, será que tem que ser assim mesmo? Interrogação. Será que tem que ser doído? Será que o processo de aprendizado a gente tem que sofrer para crescer? E aí vamos trazer o Cristo. O que o Cristo vem nos dizer? Que o processo de crescimento é no amor, não é na dor. Pela falta desse amor que existem as tais dores, os tais sofrimentos. Mas o processo não necessita ser doloroso. A gente não precisa sofrer para crescer, não tem que doer para crescer. Às vezes a dor se faz necessária para o crescimento devido a desvios nossos, ou a nossa não compreensão no processo do amor. Como Jesus, existem muitos outros espíritos no nível de Jesus, de perfeição, nessa escala evolutiva, que não são espíritos, quer dizer, pode até ser, tá, mas não necessariamente são espíritos que passaram nesse processo que nós passamos muitas vezes, de dor, de expiação, de tanta confusão na nossa vida, mas fruto das nossas escolhas. Porque todos nós somos criados simples e ignorantes. E a proposta do crescimento, do aprendizado é no amor. Mas também temos o livre-arbítrio para decidir fazer o que quisermos fazer da nossa vida, as nossas escolhas, as nossas opções. E daí, naturalmente, há consequências. E essa questão que às vezes a gente não entende muito e fica muito confuso e coloca nas mãos de Deus, que o sofrimento que existe, eu estou sendo castigado, será que é castigo ou é uma consequência natural? Será que eu preciso sofrer para crescer? Depende.
naturalmente, nesse processo de crescimento através do amor, a dor, nessa perspectiva de que ela é uma consequência natural e se faz necessária para o nosso aprendizado, ela é um resultado da nossa imperícia, vamos dizer assim, ou da nossa não melhor escolha no passado. Mas não tem nada a ver com necessidade de dor para crescer. Porque se nós tivéssemos feito outras escolhas, talvez a gente não estaria com dor nenhuma. Eis a questão. É tudo muito subjetivo, é muito aberto, mas a discussão aqui é que a dor, naturalmente, quando se há amor, não se faz necessária. O aprendizado é pelo amor. E aí outra questão que ele colocou aqui interessante, dessas crenças antigas, religiosas, que passam de geração em geração. E a gente aprende assim, porque mamãe nos ensinou, papai nos ensinou, e a vovó ensinou para a mamãe, e a bisa ensinou para a vovó. Toda essa questão de dor que as igrejas, num passado, e talvez até hoje, não sei, mas colocam com todo esse processo de martírio da carne para o crescimento, para a elevação espiritual. Tem igrejas até hoje que acreditam nisso, e alguns dos seus fiéis também. Mas pronto, não estou aqui para julgar a igreja nenhuma, cada um dentro da sua compreensão, ok? Vamos relembrar, essa aqui é a discussão de Hamed, é um ponto de vista. Para mim faz sentido, talvez para você também faça, mas para o seu vizinho isso é uma grande besteira, não tem problema. Cada um no seu quadrado. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque eu não sou o dono da verdade, o Hamed não é o dono da verdade. O dono da verdade é um só, Jesus, quando ele explica o amor. Agora cada um vai entender o amor de uma maneira diferente, dentro de diversas perspectivas e pontos de vista. Ponto. A questão aqui é a gente fazer uma avaliação da onde esses conceitos vêm enraizados e a gente nem percebe dentro da sociedade, dentro do ensinamento de papai e mamãe, que a expiação, no caso, vamos colocar aqui, às vezes a dor através da expiação, ou a tal da punição, que as pessoas confundem um pouco, porque expiação como se fosse um castigo divino, se faz necessária nesse relacionamento com o divino, com o mais alto, com Deus. E é isso que Hamed vem chamar a atenção para dizer que, calma lá, não é bem assim, tenhamos calma, vamos entender esse processo num sentido mais amplo. Que o distanciamento do amor é que muitas vezes vai provocar tal dor ou tal sofrimento, mas ele não é necessário. Pelo menos é isso que eu entendi e estou compartilhando com vocês. É bom lembrar, mais uma coisa aqui antes da gente fechar esse capítulo, que muitas vezes a dor foge ao nosso controle. A dor vem, a dor acontece, a gente não tem controle sobre a dor. Mas o sofrimento, a gente tem controle. O sofrimento, somos nós que optamos sofrer ou não sofrer. Aí vem o questionamento, como é que a gente interpreta essa dor que bate a porta na nossa vida? Saindo da parte da teoria agora, vamos trazer para a prática. Quando a dor nos alcança e bate a nossa porta, como é a nossa reação? Será que a gente fica se colocando como vítima do destino? Porque Deus está de mal comigo, Ele me esqueceu e Jesus não me ama? E a espiritualidade de luz, que era muito legal lá no centro, agora está se borrifando para mim? Ou será que a gente tenta compreender o porquê ou para que essa dor está ali se manifestando nesse meu processo de crescimento? Tentando buscar as respostas que às vezes, não, eu não sou coitado, eu não sou vítima. Isso faz parte de um processo natural das minhas escolhas e agora estou tendo as consequências. Ou talvez essa dor está se apresentando para me mostrar alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar. Interrogação, não sei. Mas não há descuidos de Deus, não há vacilos, não há pontos sem nó. Tudo que acontece tem um propósito. A questão é a gente ter a capacidade
de conseguir entender, de conseguir enxergar os porquês que acontecem ao nosso redor, na nossa vida, que nos atingem diretamente, porque se está acontecendo, é para o nosso crescimento evolutivo, é para o nosso bem. Por mais que a gente não consiga perceber naquele momento o porquê daquele fato, o porquê daquela dor. E aí que vem a história do sofrimento ser opcional ou não. Depende de como é que a gente enxerga a tal dor que bate à nossa porta. Às vezes, muita gente depois de 5 anos, 1 ano, 6 meses, olha para aquela dor lá atrás, que naquele momento a pessoa estava cega e não conseguia enxergar de tamanha dor que existia, e ela olha para trás e fala assim, caramba, ainda bem que aconteceu aquilo, porque foi através daquela dor que me levou aonde eu estou nesse momento. E aí a pessoa consegue perceber que, poxa, essa dor veio na verdade em benefício à minha pessoa, por mais que naquele momento eu não conseguisse enxergar. E aí vai o nosso relacionamento com a dor e a forma como é que a gente enxerga ela. Porque a grande questão que eu trago aqui é o seguinte, quando a dor nos bate, a gente pergunta, mas por quê? Por que Deus? Por que sou eu que está acontecendo comigo? Mas a grande pergunta é, para quê? Para que essa dor está batendo na minha porta? O que ela quer me mostrar? O que eu preciso aprender? Que somente através dessa dor eu vou conseguir enxergar algo que eu não estou conseguindo ainda? E assim me recolocar no sentido do aprendizado, do amor, que às vezes eu estou me desviando? Interrogação, não sei. O que o livro vai trazer para a gente, o que eu posso trazer para a gente, são sempre conceitos. Agora, a gente pegar esse tipo de informação e aplicar à nossa vida, aos nossos casos particulares. É quando a dor bate, que é fácil a gente falar, mas quando ela bate e quando balança, aí é cada um. Aí é fácil, aí vai falar assim, poxa, mas aí é fácil o Hamed falar, aí é fácil o Nelson falar. E é verdade, é fácil, porque só quando bate é que bate mesmo. E só quem sente, porque para mim é fácil, ou para o Hamed é fácil. Mas vamos tentar pegar toda essa leitura mais ampla desse relacionamento de dor, de sofrimento, dos porquês o porquê que acontecem essas questões nas nossas vidas e tentar enxergar de uma maneira mais amorosa, mais tranquila, mais no sentido de que faz parte. Talvez eu realmente necessite disso para o meu aprendizado de alguma forma. Então essa dor está vindo por alguma razão. E aí a história do para quê e não porquê. Vamos lá? Vamos continuando? Hamed nos diz: por outro lado, não foi somente entre as religiões idólatras que incorporamos essas formas de convicção, mas também nos conceitos do Velho Testamento, onde exercitamos toda uma forma de pensar na exaltação da dor como um dos processos divinos para punir todos aqueles que se encontravam em falta. Punir todos aqueles que se encontravam em falta. No Velho Testamento, qual era o Deus apresentado naquele momento? Vamos contextualizar um pouco, falar um pouco do momento antes da chegada de Jesus. Lembrando que o Velho Testamento é antes de Jesus, e depois de Jesus é o Novo Testamento, do que Jesus veio mostrar. O que Jesus veio mostrar foi um Deus diferente do que era compreendido até então, porque o Deus até então compreendido era o tal, como é que a gente vai falar aqui? Lei de Talião. É o olho por olho, dente por dente. Então o Deus apresentado que a gente conhecia até aquele instante era um Deus punitivo, era um Deus vingativo, um Deus egoísta, era um Deus melindroso, era um Deus que criou os seus filhos. Eu pelo menos enxergo assim a interpretação que eu faço, que ele criou os seus filhos com muito amor, todos iguais, mas fica ali com a chinela
olhando assim atrás da porta, só esperando do primeiro vacilo e dar uma chinelada? Esse era o Deus que até então, até Jesus chegar, era compreendido no mundo, ou naquela comunidade, naquela sociedade até então. Até que Jesus vem trazer um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus que compreende, um Deus que nos abraça, um Deus que não pune, um Deus que nos entende e que perdoa os nossos erros e sabe que a gente vacila. E ainda assim, ele não está com a chinela na mão para dar chinelada na gente. Ele está de braços abertos nos esperando. E isso é uma revolução, porque que Deus é esse? Imagina você compreender esse Deus vingativo, punitivo, e de uma hora para outra vira o tabuleiro. E é um Deus que compreende e é amoroso. Mas essa foi a proposta de Jesus. Isso é o que nós vivemos até hoje. E a gente compreende mais ou menos assim o que é Deus, cada um dentro do seu nível de compreensão. Normalmente a gente pega Deus e com a dificuldade de compreensão que nós temos, a gente meio que materializa ele e coloca ele nessa figura que Jesus disse de pai, que é uma figura simbólica, que é o pai de amor. A gente imagina aquele senhor ali, talvez de 60 e tal, 70 anos, não sei como é que vocês visualizam Deus, né? De cabeça branca e barba branca, talvez, muito amoroso, sentado numa cadeira, nos acolhendo. Talvez o que aquelas figuras que que a igreja, né, tentam ilustrar e representar para facilitar essa nossa compreensão desse Deus de amor, desse Pai de amor. Então, Hamed só contextualiza essa questão porque não é só no aprendizado social, mas isso vem há muito tempo já. E até hoje muita gente ainda acredita que o Deus é punitivo. Estou falando aqui dentro da nossa compreensão. Mas tem muita gente ainda que vivencia um pouco com esse Deus rancoroso, vingativo, que nos pune. Quando acontece uma catástrofe natural, tem muita gente ainda que olha e acha que Deus está punindo pelos pecados do ser humano na Terra. Não estou criticando ninguém, volto a repetir. Cada um dentro da sua compreensão. Vamos trazer a nossa compreensão aqui e discutir um pouco sobre isso. Então vamos lá, vamos para a lei de Talião agora, que eu mencionei ainda há pouco. Hamed nos diz: a palavra talião significa tal, do latim talis, definida como a lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Significa que as criaturas deveriam ter como castigo a dor tal e qual fizeram os outros sentir. Constatamos assim a ideia de que se tinha do poder divino era caracterizada por atributos profundamente punitivos. Aí tem uma frase que eu posso agora falar besteira, que me veio à cabeça agora. Não sei se foi Gandhi que falou. Eu vou errar a origem. Mas como é que era? Se no mundo, se fosse um mundo de olho por olho e dente por dente, a gente teria um mundo de cegos e desdentados. Porque se for nessa de que se me agrediu, eu vou agredir de volta, e a gente ainda faz muito disso, o mundo seria um mundo de cegos e desdentados. Não sei se foi Gandhi que falou. Se você souber aí, me escreve aí embaixo que eu não lembro agora quem foi que falou. E aí essa questão de que será que a gente não vive ainda, de certa forma, nessa história de olho por olho, dente por dente, ainda é motivo de orgulho para muita gente na vida falar assim, frases do tipo: eu não levo desaforo para casa, comigo eu não mando recado não, é na lata mesmo. Quero ver bater de frente. Deu uma, leva logo duas para ficar ligado, para ficar esperto. Ou então aquela história de que eu vou responder na mesma medida. Como é que eu responder na mesma medida? Se me der um bom dia, eu dou bom dia. Se não me der bom dia, eu também não dou bom dia. Se for educado comigo, eu sou educado também. Mas se não for educado, também rodo logo a baiana, arrumo logo uma confusão. Ou então, mais ainda, mais profundo ainda. Se o fulano me deu like,
eu dou like de volta. Se não me deu like também, eu não dou like não. Sempre condicionando o nosso comportamento ao outro, ao que o meio. Porque se o meio faz alguma coisa, aí sim eu vou responder. E nessa história de olho por olho, dente por dente, essa história da vingança, ou não sei como é que as pessoas interpretam. Pode ser considerado vingança, pode ser considerado uma resposta instintiva, natural ainda. Isso é muito de cada um. Mas qual é o aprendizado disso? Será que a proposta é essa? Será que essa ideia de que condicionar o nosso comportamento ao estímulo externo, e nesse caso ao outro, será que é essa a ideia que Jesus veio nos mostrar? Ou será que a proposta é a gente ser o que somos, independente do estímulo que o meio nos oferece? Ou se o próximo vai me oferecer flores, eu vou dar a flor de volta, e se ele me der um tiro, eu vou dar um tiro de volta. A proposta do Cristo é amor independente do estímulo externo. Eu sei que é difícil a gente entender isso e compreender isso, e muito mais difícil é colocar na prática, mas essa é a proposta. Essa é a proposta. Que a gente vai entregar flor mesmo que nos dê um tiro. É difícil. Quando a gente olha agora, quanto mais em época de guerra, estava ainda há pouco assistindo, ainda há pouco não, mais cedo estava assistindo o jornal, e estava lá, Biden diz para o Putin que vai responder na mesma medida. Não sei como seria diferente, não estou dizendo que está certo ou está errado, mas será que o Cristo faria isso? Se a gente for levar por aí, eu acredito que ele está errado, né? Mas como também, não quero entrar aqui na história da guerra, mas como também impedir o avanço, é muito complexo a gente fazer uma leitura, mas vamos à leitura do Cristo. Pela falta de amor é que a gente bate tanta cabeça ainda com esse tipo de postura de que é olho por olho, dente por dente, que nos afasta do amor do Cristo, que ele veio aqui nos ensinar, nada mais, nada menos. Cada um faz se quiser, tenta aprender se quiser, se não quiser aprender também não tem problema, ninguém é obrigado, cada um na sua batida, no seu quadrado, no seu timing, no seu momento, mas naturalmente, se afastando disso, aí vem a tal da dor, muitas vezes, num processo que é necessário para a gente buscar essa compreensão do que é amor, porque no fundo tudo acaba no amor. A proposta é essa, independente do que a gente queira ou não, independente do que nos rodeia, independente do estímulo externo. Vamos lá? Vamos para o próximo item agora. Hamed nos diz: no Sermão do Monte, Jesus Cristo se refere à lei de Italião, revogando-a completamente. Abre aspas. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Só abrir um parênteses. Essa é uma das passagens mais difíceis que eu percebo em nós, seres humanos, de compreendermos ainda, de colocarmos em prática. As pessoas têm uma resistência enorme com essa passagem. Mas vamos continuar. Longa foi a estiagem dos métodos longa foi a estiagem dos métodos conativos pela dor. Conativos, é isso mesmo. Conativos pela dor. Contudo, o mestre instalou na Terra o processo da educação pelo amor. Então voltamos à história do se bater numa face para apresentar outra que é tão difícil a gente entender. E num primeiro momento, numa leitura mais mundana, ou quase primitiva, a gente fala assim, mas o que é isso? Que covarde, ele é medroso. Será que é isso, essa proposta? Será que é essa questão? Ou será que a questão vai muito mais no sentido de que
esse ser que utiliza da violência contra nós nada mais é do que um ser enfermo que extrapola a sua dor através da violência. Para pensar, vou repetir, o ser violento nada mais é do que um ser enfermo que extrapola essa dor através da violência. É aquela tal indulgência aos erros alheios, a compreensão, sendo benevolente para com esse irmão, que ignorante, não no sentido de pejorativo, o ignorante, mas o ignorante de desconhecer, ignorar ou não compreender, não entender ainda o que é a lei de amor, ele está tão distante, tão ausente, que a única maneira que ele entende é através da violência de se relacionar com o próximo. Ele está tão distante do amor que ele ainda enxerga a violência como uma forma de relacionamento com o próximo. Eu estou repetindo isso porque é algo que, não sei para vocês, mas às vezes é tão difícil a gente compreender que tem que falar devagar, a gente tem que repetir para tentar digerir isso tudo e assimilar, porque é uma proposta nova de compreensão. É uma proposta de 2022 anos atrás, mas é nova ainda. Qual é a novidade? Perguntaram para o Chico Xavier: Chico Xavier, e aí, qual é a novidade que tem aí? Aí o Chico Xavier disse assim: quer saber a novidade? Olha, vou te contar, mas não conta para ninguém, tá? É o Evangelho. Evangelho, Chico? Tá a brincar o quê? É o Evangelho, tá lá. Essa é a boa nova. Ainda é a boa nova. Por isso que a gente repete tanto, fala tanto, estuda tanto. E ainda assim, na hora H, no dia a dia, a gente faz de outra maneira. Porque é difícil internalizar. É o momento que a gente sente crianças no beabá com uma dificuldade enorme de compreender as coisas mais simples. E a gente cria, às vezes, tanta dificuldade para coisas que no futuro a gente vai olhar para trás e falar: caramba, olha como é que eu era. Nossa, eu não entendia nada, eu era tão ignorante de ignorar as coisas. Era tudo tão difícil para mim. Um dia a gente vai chegar lá e vai olhar. Mas por enquanto, nesse momento, é difícil, é muito difícil. Mas a proposta é exatamente essa: a gente conversar, teorizar, sim, vamos teorizar aqui, vendo um estudo como esse, lendo um livro, mas o mais importante é pegar essa teoria e trazer para o dia a dia, para a prática. No momento que baterem a nossa face, a gente apresentar outra. Não é ser covarde, também não é ficar lá para dar outra face e ficar sendo espancado. Atenção, ok? É muito mais no sentido de que vamos perdoar, vamos entender que esse irmão é ignorante, vamos vibrar positivamente por ele, faz uma oração, faz uma prece, mas não precisa ficar lá todo dia, dá uma face, bate, vira outra, dá outra face, bate. Aí é outra história. Aí é uma opção nossa. Aí vira sofrimento voluntário. Uma coisa é a gente compreender que o irmão errou conosco, nos deu a face, a gente apresenta outra no sentido de que eu não vou revidar, eu não vou responder na mesma moeda, eu não vou bater. Eu vou entregar a túnica, como Jesus fala, se me pedir, e mais um pouco. Ok? Mas sigamos a nossa vida. Muita gente confunde essa passagem acreditando que tem que ficar do lado do parceiro ou da parceira que abusa. E quando eu falo abuso, não é só de violência física, de violência psíquica, às vezes, psicológica, e acha que está ali do lado dele ou do lado dela, que não, porque faz parte do meu planejamento reencarnatório, é uma provação que Deus me colocou, aceitando engolir no sapo e aceitando desaforo não, qualquer tipo de agressão, vamos dizer assim. Calma lá, não é bem assim. Vamos devagar, não vamos interpretar por esse lado, ok? Só para a gente chamar a atenção aqui, porque às vezes fica meio confuso. Mas só para voltar nessa história final que Hamed colocou ali, da educação por amor. História de educação por amor, ainda é difícil entender essa história de amor que é tão confusa
e que a gente não entende direito, porque a gente confunde amor-sentimento com amor-comportamento. A gente ama tudo, a gente ama o time de futebol, ama chocolate, ama os filhos, ama a esposa, o marido, ama os nossos pais, a gente ama feijoada, a gente ama tudo, o nosso carro, enfim, nosso emprego, o que é que seja. Tem um amor-sentimento e também tem um amor-comportamento. Mas tudo isso é amor. E aí eu repito para vocês, a gente tem a opção de escolher esse caminho. Pode escolher? Ótimo. Também não pode escolher? Não tem problema. Agora, não tem escapatória. O aprendizado, a lei de amor, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Você pode optar agora, que bom, vamos embora. Agora não quer optar agora, quer deixar para depois? Tudo bem, deixa para depois. Mas vai ter que aprender mais cedo ou mais tarde. Aquela história que na prova da vida tem que tirar 10. Não dá para tirar 7,5, 8, 9,2. O aprendizado é pelo amor. Nem que tenha que sofrer para amar. Mas vai ter que aprender a amar. Vamos lá? Vamos continuando. Agora já para finalizar. Para finalizar, isso. Hamed nos diz. Espera aí, vamos lá. Mudar para o amor como método de crescimento, reformulando ideias e reestruturando os valores antigos, é sairmos da posição de vítimas, mártires ou pobres coitados, facilitando a sintonização com as correntes sutis e amoráveis dos espíritos nobres que subiram na escala do universo. Amando. Vou repetir o final? Espíritos nobres que subiram na escala do universo, amando. Esse é o caminho. É através do amor. A gente sofre muito ainda por causa do desamor ou pela falta do amor. Repito o que eu falei desde o início. E é tão difícil a gente compreender ainda. Esse papel de vítimas, mártires e pobres coitados ainda só existe pela nossa falta de compreensão. Enquanto a gente entender e viver a vida como uma coisa só, como só esse momento que nasceu e vamos aproveitar logo, né? Aquela frase, tem a frase do hashtag aí que o pessoal gosta muito, a vida é uma só. Então, não, só como é que é? Desculpa, é só se vive uma vez. Então, enquanto a gente continuar entendendo que a vida está circunscrita a esse aqui, a esse hoje, a esse momento, vai ficar difícil da gente se desconectar dessas questões mundanas. Porque aí o amor não tem muito propósito. Porque, eu quero gozar o que a carne me permite agora. Eu quero todos os prazeres da carne e que se dane o próximo. Amar para quê? Farinha pouca meu pirão primeiro. Eu quero é curtir, eu quero o que é felicidade, o que é facilidade no mundo? É ter dinheiro? Então para que eu quero moral? Quero saber do próximo. Eu quero é ter o meu jatinho particular, a minha lancha, eu quero fazer acontecer, porque morreu, acabou. Eu já sei que vai todo mundo pro inferno mesmo, né? Então também eu já vou mesmo, então vamos embora. E pelo menos eu vou gozar o que der para gozar. Muita gente vive essa linha de raciocínio. Pronto, não tem problema. Que cada um seja feliz dentro da sua compreensão. Mas a proposta, quando a gente amplia um pouco o horizonte, a proposta é entender que isso aqui é só uma passagem. Que essa encarnação que a gente vive é só mais uma. Que já tivemos várias antes. Ainda vamos ter várias no futuro. E isso tudo para quê? Para a gente aprender a amar. Entre todos os caminhos que a gente escolhe na nossa vida, que a gente toma, não só nessa como outras encarnações, tudo vai levar a um só local, ao aprendizado no amor, que foi o que Jesus nos ensinou. Todo o Evangelho, o Novo Testamento, Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer coisa, qualquer texto, qualquer assunto que a gente pegue de Jesus, coloca só uma palavrinha, amor. O resto é tentando explicar para a gente.
como amar, ou como entender esse amor. E aí que vem a dificuldade. É aí que a porca aperta. Nessa história aqui que eu gosto de fazer uma brincadeira, de que a gente está aqui, é só uma passagem, é só uma viagem, é o seguinte. Imagina que a gente está passando um fim de semana viajando. E normalmente quando a gente está no fim de semana, a gente quer aproveitar aquele fim de semana. Então o foco naquele momento, ou o nosso objetivo é aproveitar, desfrutar o fim de semana. Mas podem acontecer algumas questões ali, algumas confusões naquele processo. Às vezes a gente vai viajar de carro, pode ter um probleminha no carro. Às vezes vamos dizer que a gente vai ficar num hotel, aí chega lá no hotel tem um problema. Aí pode estar mais calor ou mais frio, pode estar chovendo. Várias questões que fogem ao nosso controle. Okay? Só que quando a gente está com foco, nosso objetivo de curtir aquele fim de semana que a gente tirou, com aquela ideia, muitas dessas questões que são questões chatas que eu falei aqui, do carro, do tempo, ou do hotel, ou o que seja, muitas dessas coisas perdem um pouco a importância. Porque a gente tem um foco, uma meta, um objetivo. Nessa analogia, nessa brincadeira que eu estou fazendo, é curtir o fim de semana. Mas quando a gente avalia a vida, não para curtir a vida, mas no sentido que a gente tem aqui um objetivo e tem um propósito, e que seja esse, por exemplo, aprender a amar, que é o que o nosso capítulo vem falar um pouco, talvez todas as coisas ao redor que são chatas e não deixam de ser chatas, mas a gente passa a dar menos importância, porque a vida, como diz, ao contrário do hashtag, a vida não se vive só uma vez, não se vive só aqui e ponto. E a gente começa a desconstruir todos esses farinha pouca, o meu pirão primeiro, eu quero só gozar os prazeres da carne. Quer gozar o prazer da carne? Não tem problema nenhum. Ok, não estou fazendo apologia contra o que a carne pode nos proporcionar. A ideia não é essa, mas há muito mais além. Não acaba só aqui. Não é só curtindo e aproveitando os prazeres da carne e morreu, pronto, acabou, valeu. Se fosse assim, seria muito triste, mas muito, muito triste. Mas eu garanto para vocês, não é assim. Isso não está nem no estudo. Eu, Nelson, tá? O primeiro momento que a gente tem esse estudo é uma crença, mas eu posso só dizer por mim, eu já não acredito mais. Eu sei. Essa é a diferença. Vamos lá. Então, para fechar agora aqui, eu trouxe só uma frasinha de Joana de Ângeles. Lendo isso, eu lembrei e fui buscar, que eu gostei muito, que é o seguinte: felicidade não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Vou repetir. Felicidade não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Joana de Ângeles está lá no livro Iluminação Interior. Que nós possamos gastar a nossa energia com aquilo que nós controlamos. Não vamos perder tempo gastando a nossa energia da nossa vida com aquilo que foge ao nosso controle. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Eu vou agora só fazer aquela brincadeira que eu faço. Escreve lá a palavra-chave desse vídeo de hoje. Embaixo, em qualquer lugar, aí no Instagram, no YouTube, no Facebook. Escreve a palavra, deixa eu pensar aqui, qual foi que a gente falou hoje? Educação pelo amor. Escreve isso, por favor. Educação pelo amor. Tá bom? Então eu convido a todos, quem quiser, agora no desfecho final, fazer oração comigo, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, que dirige esse trabalho. Muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Obrigado pelo amparo, pela sustentação e obrigado, Hamed, por compartilhar conosco todas essas informações, essas reflexões, esse estudo. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.